Fala aí galera, vamos começar mais um vídeo. Na verdade esse é o primeiro vídeo desse canal, é o canal Arruda na Real. Eu sou Carlos Eduardo Arruda, uns me chamam de Cadu, tenho uma empresa no ramo imobiliário chamado Cadu Imóveis e eu criei esse vídeo para transmitir um pouco do meu conhecimento no mercado imobiliário e no mercado financeiro para você que sempre tem dúvida aí do que é melhor investir em mercado financeiro, investir em imóveis, o que você acha que é melhor. Hoje nós vamos bater um papo sobre isso. E sem enrolação, indo direto ao ponto, o que é melhor, bichão? Comenta aí para mim. Investir no mercado financeiro, investir em imóveis ou empreender? Comenta aqui se você faz uma dessas três coisas. Se você não faz, comenta também que você tem vontade. Deixa eu te conhecer, vamos bater esse papo e vamos direto pro vídeo sem enrolação. Vamos lá, o que é melhor? Seguinte, galera, depende. Pô, Cadu, então você comentou tudo isso para falar depende? É, exatamente, depende. Depende por quê? Depende do momento, depende da sua região, depende da sua experiência em investimentos, depende de tudo. Eu estou te falando com a experiência de mais de 12 anos de mercado imobiliário, estou te falando com a experiência de quem já investe no mercado financeiro, de quem já construiu imóvel para vender, de quem tem imóvel para alugar, de quem tem todas esses nichos de mercado dentro da minha bagagem aí, o meu pacote de experiência. Vou te contar o que eu fiz que deu certo, o que deu errado, o que eu acho, o que eu não acho. Eu vou te contar tudo, só você curtir, compartilhar aí. Já se inscreve no canal para você ficar por dentro e eu vou te contar ao longo dos vídeos tudo que eu acho aí nesse sentido. Seguinte, então sem enrolação, o que é melhor? Eu não vou falar do ponto de vista de investimento, do ponto de vista acadêmico não, tá? Vou falar na prática. Aqui no Brasil, se você trabalha só no Brasil, se você investe só no Brasil, eu tenho minha opinião, vou cuidar para não falar ela aqui de uma maneira que possa ofender ninguém, mas na minha opinião, você tem que ser muito corajoso para pegar o dinheiro que você tem da sua herança, do imóvel que você vendeu, de um divórcio que você fez, de qualquer coisa. Você tem lá uma grana, hoje em 2025, virada para 2026, você pegar essa grana e empreender, você tem que ter muita coragem. Ah, você fala isso, mas você é empresário. Sim, pô, não estou falando que hoje é de igual na época que eu comecei a ser empresário. Já valeu muito a pena. Hoje, nem tanto. Por quê? Se você, por exemplo, monta uma empresa, você se prepare para montar o seu time jurídico, os seus recursos humanos, você tem que ser bom em ser empresário. Pô, mas eu sou um bom vendedor, vou montar uma empresa de venda. Não tem nada a ver, cara. Uma coisa é você ser um bom vendedor, outra coisa é você ser um bom empresário. Não, mas eu sou um bom arquiteto, vou montar uma empresa. Tudo bem, aí você precisa ser um profissional liberal, é diferente. Então, quando você pega toda essa bolada, ao invés de montar um mercado, uma padaria, uma sorveteria, comprar uma franquia, e você vai lá e investe esse dinheiro na empresa de alguém, por exemplo, Petrobras, isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá? Banco do Brasil, tem várias empresas seguras, empresas saudáveis que já tem toda a estrutura para você. Você não precisa ser o empresário dessa empresa, você vai ser apenas um investidor. E toda vez que essa empresa der lucro, ela te paga um pedaço desse lucro como sócio, porque você investiu nessa empresa. E hoje a gente está batendo recorde na Bolsa de Valores, o Ibovespa chegou a bater 160 mil pontos, é o recorde, nunca antes na história isso havia acontecido. Significa que as empresas estão, além de darem lucro, gerarem caixa, elas estão valorizando. Mas se você gosta de ficar no desconforto, se você gosta de botar sua pele em jogo, se você acha que você tem a vocação, empreende também, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. E se for falar de imóvel ou de bolsa de valores, qual é a sua opinião, Cadu? Aí eu tenho uma coisa diferente para te dizer. Depende de novo. Por que depende? Veja bem, quando você investe em imóveis,
Depende se você está comprando um imóvel numa ótima localização, se você está comprando um imóvel para alugar, se você está construindo um imóvel para vender. Cada tipo de imóvel tem uma finalidade diferente. Por exemplo, se você gosta de trabalhar com locação, eu tenho uma administradora de locação aqui, a gente cuida do patrimônio de centenas de famílias e a gente é desse ramo. Eu vou te dizer que a dor de cabeça no aluguel é gigante. As pessoas pagam muito bem para que a minha imobiliária, a Cadu Imóveis, administre tudo isso para elas. Então, não vou aqui falar que o mercado de locação não é bom não, viu? Inclusive, se você investir em imóvel de aluguel, deixa comigo que eu administro ele para você. Se você constrói um imóvel para venda, aí depende se você tem o conhecimento de qual é o tipo de imóvel que está vendendo naquele momento. Eu tenho um amigo, por exemplo, que aqui em Primavera do Leste, nós estamos no interior do Mato Grosso, construiu uma casa para venda por 750 mil em 2017. Ele foi vender essa casa em 2022. Foram 5 anos com o dinheiro parado. Será que se esse dinheiro tivesse investido num Tesouro Selic, por exemplo, não teria rendido mais do que o lucro que ele recebeu na venda da casa? Porque 5 anos depois não é mais um imóvel novo, virou um imóvel usado. Então tá vendo como tudo depende? Agora, se você investe em imóveis para locação e você faz um uso muito bem, faz um bom aproveitamento do terreno, você vai ter uma maior rentabilidade. E imóvel no Brasil é crença. Quando a gente era pequeno, os pais da gente batiam na cabeça da gente e falavam assim: cresce, arruma um bom trabalho para você ter uma boa casa. Não é isso que a gente aprendeu? Todo mundo quer uma boa casa, meu amigo. Então, cara, depende se você vai acertar em fazer um bom fatiamento desse solo. Agora, o que ninguém te fala é que imóvel ganha dinheiro com imóvel é na compra, não é na venda. Como assim? Quando tem um lançamento imobiliário, um lançamento de terrenos, um lançamento de apartamentos, existe o que a gente chama de tabela 1, tabela 2, tabela 3. Tem alguns empreendimentos que lançam até com tabela 0. O que isso significa? Significa, por exemplo, que um apartamento de R$ 1 milhão, na tabela 1, quando vender metade do empreendimento, ele vai subir 5, 10%. Então, de 1 milhão, passou a valer 1,1 milhão. E às vezes a entrada que você deu nesse apartamento foi 100 mil. Peraí, se você deu 100 mil e o apartamento valorizou outros 100, você teve 100% de rentabilidade. Só que para isso ser realizado, você tem que vender esse apartamento. Aí a dica que eu te dou é: tenha um bom corretor. Seja amigo do corretor. Pague bem o corretor, que eu duvido se você não vai conseguir, remunerando ele muito bem, que ele bote o seu apartamento para vender na frente de todos os outros clientes dele. E aí você ganha dinheiro com certeza. Já está chegando a 3 minutos de vídeo e eu não vou ficar demorando muito não, eu quero ser rápido com você, tá? Então, o que é melhor investir o seu dinheiro? Empreender, investir em ações, comprar imóvel, o que é melhor? Depende. Mas eu sugiro que, se você puder, faça todas essas coisas, com exceção de empreender, porque daí tem que ser um pouco mais técnico dentro de uma área que você entenda. Não tem espaço para aventureiro no Brasil. Você com certeza tem algum amigo, alguma amiga, você tem alguém que você conhece que pegou tudo que tinha e montou algum comércio e perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas não é porque ele é só incompetente, que ele não teve a competência de fazer o negócio andar. É porque é difícil mesmo. Quantas empresas você conhece aí na quadra que você mora, ou na rua que você mora, ou se você mora numa rua que não tem ninguém, no bairro que você mora, que fechou? Quantas empresas fecharam que você conhece, que você pode lembrar do nome? Essa pessoa investiu dinheiro ali dentro. Então, antes de você sair se aventurando, o imóvel é seguro. Se você estiver passando por uma crise, você não consegue pagar o cartão de crédito com um pedaço de terreno. Então você não vai vender esse terreno. Agora,
investir no mercado financeiro, hoje em dia é muito fácil. Existem corretoras de valores que você consegue ter acesso pela internet. O próprio Nubank, não estou fazendo aqui uma recomendação e nem estou puxando sardinha, mas o Nubank tem a caixinha que você coloca o dinheiro ali e ele fica rendendo para você, sem você fazer nada. Você assistindo filme, comendo pipoca e no sofá, coçando o saco no domingo, o seu dinheiro vai estar rendendo. Então veja bem, bichão, depende, mas você não pode não fazer nada. Se você é o tipo de pessoa que quer fazer o seu dinheiro render alguma coisa, eu sugiro que você atue nas 3 áreas e vá conhecendo um pouco de cada coisa. Existe, por exemplo, os fundos imobiliários, que você se torna sócio de uma empresa que compra pedacinhos de imóveis. Por exemplo, se você tem um shopping na sua cidade, com certeza ele pertence a um fundo imobiliário. E se você compra uma cota desse fundo imobiliário, por exemplo, você se torna sócio desse shopping. Olha que coisa louca. É melhor do que você comprar um imóvel para você mesmo e quando dá goteiro o inquilino te ligar, quando o vizinho briga com o vizinho, ele te liga e enche o saco e confusão, ou então você vai ter que contratar uma boa administradora. Inclusive, comente aqui, bote aqui nos comentários se você já tem uma noção de administração de imóvel ou se aluguel dá ou não dá problema. Coloca aí. Já estamos aqui com 3 minutos e 40 de vídeo. Agora eu quero que você comenta aqui. Se você quer tranquilidade, no final das contas, o que é melhor? Investir em imóveis, investir em ações ou investir numa empresa, montar um carrinho de cachorro-quente, uma padaria, um supermercado? O que você faria se você quer tranquilidade? E se você quer ganhar mais dinheiro, o que você faria? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e eu vou contar mais conteúdos como esses aqui para você no futuro.